A Lua é a vizinha espacial mais próxima da Terra e seu único satélite natural. Provavelmente se formou quando um enorme objeto do tamanho de Marte bateu em nosso planeta há bilhões de anos. Essa catástrofe transformou a Terra em uma bola escaldante de rocha derretida. Também empurrou algum material para sua órbita, criando a Lua. Agora, essa esfera com muitas crateras se move ao redor do nosso planeta. Isso causa as marés altas e baixas em todo o mundo. Com um pouco mais de um quarto do tamanho da Terra, é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. A Lua tem várias fases. Por exemplo, lua nova, cheia ou crescente, primeiro e último trimestre. Seja qual for a aparência do satélite, você sempre pode vê-lo no céu noturno e às vezes até mesmo durante o dia. Agora imagine acordar à noite e perceber que a Lua está um pouco diferente do habitual. Parece mais brilhante e... maior? Não é perceptível, especialmente quando você está meio dormindo. Você volta para a cama sem saber que em vez da Lua, acabou de ver Mercúrio. De perto, este planeta, o mais próximo do Sol, é semelhante ao nosso satélite natural. Sua superfície é repleta de crateras deixadas por rochas espaciais. Mercúrio tem cerca de 2/5 do tamanho do nosso planeta, mas ainda é um pouco maior que a Lua. É por isso que o planeta teria uma influência maior na Terra. As noites se tornariam mais brilhantes, as marés altas se tornariam mais altas, e as marés baixas, o que você acha? Mais baixas? Sim. O ciclo lunar, esse é o tempo que a Lua, ou melhor, Mercúrio agora, precisa para passar por todas as fases. Se tornaria 14 horas mais curto. Mas em suma, essa substituição não teria consequências drásticas para o nosso planeta. E quanto a Vênus? E se em vez do satélite familiar, nós colocássemos no lugar o objeto natural mais brilhante depois do Sol e da Lua? Muitas vezes é chamado de planeta irmão da Terra, porque sua massa e tamanho são quase os mesmos. Vênus teria o mesmo tamanho em nosso céu que a Terra teve para os astronautas da Apollo quando olharam para ela da superfície da Lua. A estrela da manhã seria muito mais brilhante que a Lua. Por um lado, o planeta reflete 6 vezes mais luz solar. Além disso, ocuparia uma área pelo menos 16 vezes maior. É por isso que as noites na Terra seriam tão brilhantes quanto o crepúsculo atual. Se você olhasse para Vênus, veria vagos padrões de redemoinho na cobertura de nuvens branco-amarelada do planeta. Vênus não se tornaria o satélite da Terra. Os dois planetas provavelmente orbitariam em torno de seu centro de massa comum, e essa órbita seria bastante excêntrica, como eu. Mas se Vênus se movesse com a mesma velocidade que a Lua tem agora, os dois planetas colidiriam um com o outro em um futuro próximo. Ok, vamos fazer mais um troca-troca. Se Marte estivesse lá em cima no céu em vez da Lua, você certamente notaria. Mesmo sem um telescópio, você seria capaz de se maravilhar com sua cor incomum e manchas escuras em sua superfície. E mesmo que você não visse o planeta vermelho, ainda sentiria algo incomum. Marte tem metade do tamanho da Terra, mas é várias vezes maior que a Lua. Substituir um corpo espacial menor por um muito maior perturbaria o delicado equilíbrio em nosso planeta. Se você tivesse o azar de estar à beira-mar quando Marte tomasse o lugar da Lua, teria que evacuar o mais rápido possível. Ondas enormes se formariam nos oceanos sob influência marciana. Elas cairiam contra a costa na forma dos maiores tsunamis. Marte refletiria mais luz solar do que a Lua. As noites seriam mais iluminadas. As paisagens terrestres teriam uma tonalidade vermelha misteriosa. E você seria capaz de admirar a montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olimpo, através de um telescópio. Marte não é grande o suficiente para mudar drasticamente a órbita da Terra, mas com o tempo, os dois planetas provavelmente começariam a orbitar um ao outro, criando um sistema planetário binário. E como Marte estaria literalmente ao lado, as viagens a este planeta se tornariam uma realidade. Ok, agora vamos pensar realmente grande. E se Júpiter substituísse a Lua? A Terra como um planeta independente não existiria mais. Ela se transformaria instantaneamente em outra lua do maior planeta do Sistema Solar. A única coisa positiva nessa transformação? As pessoas teriam uma vista incrível do céu. Júpiter é dezenas de vezes maior que a Lua. Uma esfera gigantesca e lindamente listrada cobriria quase todo o horizonte. Se você tivesse tempo para curtir o show, veria nuvens amarelas, marrons, vermelhas e brancas flutuando na atmosfera de Júpiter. Infelizmente, a atração gravitacional do gigante gasoso causaria instantaneamente terremotos severos, erupções vulcânicas e tsunamis. O manto e a crosta da Terra seriam atraídos em direção a Júpiter, o que separaria o planeta. Ele seria esticado e comprimido com tanta força que sua superfície ficaria alterando de forma mais de 90 metros para frente e para trás.
Infelizmente, a velocidade da Terra é de apenas 10% da velocidade necessária para permanecermos na órbita de Júpiter. É por isso que o nosso planeta lento colidiria com o gigante gasoso em menos de um dia. Bom, isso parece desagradável, então não vamos fazer isso. Agora, e se Saturno substituísse a Lua, seria uma vista linda. O planeta tem mais de 35 vezes o tamanho do nosso satélite. Isso significa que o globo dourado gigante cobriria 18 graus do céu, e seus anéis se estenderiam ainda mais, de ponta a ponta no horizonte. A Terra ficaria um pouco mais longe do gigante gasoso do que sua própria lua Dione. E como Saturno é muito mais poderoso do que o nosso planeta, a Terra se transformaria em seu satélite, e não o contrário. Infelizmente, a velocidade de rotação da Terra não seria suficiente para acompanhar, e provavelmente colidiríamos com o outro planeta em 1 ou 2 dias. Mas antes de queimar na atmosfera de Saturno, teríamos que passar por seus magníficos anéis. Eles são feitos de pedaços de cometas, asteroides e luas quebradas. Não seria uma façanha fácil passar por esses detritos espaciais. Além disso, nosso planeta teria que evitar as luas de Saturno, todas as 53. E se a colisão não acontecesse e a Terra se transformasse na 54ª lua de Saturno? Então, a atração gravitacional do gigante gasoso levaria a enormes mudanças tectônicas em todo o planeta. Elas rasgariam a crosta do planeta até que não houvesse mais nada. Também não é nada bom. Urano e Netuno são gigantes de gelo. Esses planetas são do mesmo tamanho, maiores que a Terra, mas menores que Saturno e Júpiter. Ambos têm interiores gelados, atmosferas profundas e cores semelhantes, um verde azulado muito bonito. Se qualquer um desses planetas substituísse a Lua, as consequências seriam as mesmas. Então, vamos jogar uma moeda. Ok, seria Netuno que você veria no céu um dia. Netuno é 14 vezes maior que a Lua. O planeta pareceria um balão de ar quente azul brilhante no céu, não apenas à noite, mas durante o dia também. Iria parecer ser 15 vezes maior que o Sol. Se todo o resto permanecesse o mesmo, poderia parecer como se um eclipse solar durasse muito tempo. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta ficaria mergulhado na escuridão completa por nada menos que 1h30. Netuno tem 17 vezes a massa da Terra e sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que nosso planeta acabaria como um satélite. Sim, novamente. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua própria lua maior, Tritão. Por sinal, haveria um grande risco de a Terra colidir com este corpo espacial. Vamos supor que tivemos a sorte de não cruzar com os satélites de Netuno. Mesmo assim, haveria problemas mais do que suficientes em nossas mãos. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais poderosas do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria o nosso planeta. A atividade sísmica aumentaria, desencadeando terremotos e erupções vulcânicas, e provavelmente afetaria a internet também. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura.
Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos, e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas, à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres, e ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1. Que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio.
que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais, como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b, uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba. Muita gente lembra de ver o astromóvel lunar Apollo, construído para missões espaciais nos anos 70 na Lua. Além de transportar astronautas para certas explorações, ele foi usado para tirar fotos e coletar amostras de solo para os cientistas estudarem. O veículo foi projetado pela Boeing, empresa famosa pela fabricação de aviões, e custou cerca de 38 milhões de dólares. O tipo de troco que você encontraria hoje no sofá do Elon Musk. No futuro distante, as tecnologias serão tão avançadas que um carro comum para a Lua se comportará como uma das SUV comuns que temos hoje. Ele terá uma aparência elegante e poderá ser produzido por alguns fabricantes de automóveis famosos disponíveis. O astromóvel lunar usava um acelerador em forma de T para se mover para a esquerda, direita, para trás e para frente. O do futuro poderá ser comandado por voz e precisará do mínimo controle humano. E não podemos deixar de fora o teto solar. Ei, você realmente não precisa de um teto lunar na Lua. De qualquer forma, as condições de condução nas luas não são tão extremas em comparação com Marte ou outros planetas. É difícil acreditar que a primeira nave de pouso a entrar em Marte foi a Viking 1, lançada em 20 de agosto de 1975. Ela chegou ao planeta no dia 19 de junho de 1976. Mais décadas depois, a Curiosity, que tinha 6 pernas e 6 rodas, deu as caras como um fofo robô explorador. Ela foi projetada para terrenos acidentados. Portanto, em um futuro distante, um veículo operado por humanos poderá ter um design semelhante para pessoas que desejam navegar pelo pôr do sol de Marte. Para que qualquer carro projetado por humanos funcione em outros planetas além da Terra, ele precisa ser elétrico ou qualquer outra coisa que possa produzir um suprimento ilimitado de energia. Veículos movidos a gás não funcionarão no vácuo do espaço e certamente em nenhum outro planeta. Eles podem ser alimentados pelo sol forte e converter a energia para operar. O interior tem que acomodar as condições extremas do local, já que a atmosfera é muito fina e irrespirável. Tem que ser muito quente, já que Marte pode atingir temperaturas abaixo de 0. A questão da gravidade não é tão extrema, mas as frequentes tempestades de poeira são o problema. O veículo também terá rodas presas às pernas para manobrar adequadamente.
pois o terreno é difícil de se locomover. Minha opinião sobre isso? Acho que o interior todo de couro nos bancos da frente e de trás seria bom. Adicionar um sistema de som com 12 alto-falantes para a rádio FM? Fala sério, é mais que necessário. Eu mencionei o teto solar? Sim, falei. E não se esqueça dos bancos traseiros rebatidos 60-40, para que tenha muito espaço para transportar equipamentos de camping para um bate-volta de fim de semana. Enquanto isso, ainda é possível ter uma visão panorâmica do interior em um projeto como o de um ônibus de turismo em Marte. Há muitos locais para descobrir, como a montanha mais alta do nosso sistema solar e os picos de carbono com neve. O planeta vermelho também pode ter trem expresso para viagens de um lugar para outro. Será uma daquelas cabines luxuosas que levarão de um ponto de referência a outro, desde que Marte for colonizado e estabelecido. O trem também será movido a eletricidade ou por outra fonte de energia. Marte é um lugar onde é possível ter todos os tipos de veículos, já que as condições não são muito diferentes das que temos aqui. Só não saia sem capacete. Se projetarmos um automóvel para Mercúrio, prepare-se para a luz brilhante do Sol. Nesse caso, precisaríamos adicionar viseiras industriais e faixas de blackout, cobrindo os vidros para que o Sol não nos atinja. Pelo menos, não teremos que nos preocupar com o calor, já que Mercúrio não é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Bem, as temperaturas podem chegar a 427 graus em um dia quente e ensolarado e cair para menos 184 à noite. O veículo terá que ter várias camadas e revestimentos para suportar as condições. E provavelmente terá pernas de aranha para se mover, pois as rodas de borracha derreterão instantaneamente. E para escapar de danos, precisará cavar no subsolo para se esconder do Sol e da atmosfera, assim como um caranguejo ou aquelas aranhas que fazem alçapões. Dirigir em Plutão será muito desafiador, considerando que se trata do planeta mais distante do Sol. Embora não seja mais tecnicamente um planeta, ainda assim é uma massa grande o suficiente a se explorar. As temperaturas lá podem chegar abaixo de menos 200 graus. Uma jaqueta não é suficiente. O automóvel precisará de um super isolamento para manter o operador aquecido e confortável. O gelo de metano envolve o solo e cobre as montanhas. A gravidade também é um problema, pois é muito fraca, o que fará o carro flutuar no ar. Projetar o modelo para lá será complicado. O segredo para que ele ande e não congele será a maneira como as pernas se movem. Ele deverá ter muito calor gerado para se manter aquecido. O peso é suficiente para deixá-lo no lugar. No entanto, isso não pode ser dito de Netuno, o planeta mais ventoso do nosso sistema solar. É impossível respirar na atmosfera e a pressão é esmagadora. Projetar um protótipo para lá é um desafio, considerando os muitos fatores externos, e o modelo terá que ser pressurizado para combater a atmosfera externa. Ele também precisará de um revestimento especial para enfrentar as temperaturas adversas. E como Netuno é extremamente ventoso, será necessário algum tipo de âncora para manter o carro no lugar. Algo como uma grande broca que sai da base e cava no subsolo. Também deve ter pernas de aranha para se movimentar, mas elas se comportarão em um movimento semelhante ao de um camelo. Dessa forma, pode manter seu centro de gravidade. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, com temperaturas chegando a cerca de 540 graus. A pressão vai esmagar o veículo como uma lata, então ele precisará de pressão interna adequada para se equilibrar. Também exigirá todas as melhorias possíveis para combater o calor, além de revestimento adequado e até mesmo de uma cor especial para refletir o calor. E não pode haver vidro, nada pode ficar no chão por muito tempo, então as pernas de aranha não funcionarão. Ele deverá pairar um pouco acima do solo e flutuar. Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar e tem uma atmosfera superior muito ventosa, além de uma gravidade muito forte. Os anéis ao seu redor são feitos de materiais de gelo que podem variar do tamanho de uma pedrinha até o de um ônibus escolar. A pressão é tão forte que você seria esmagado no segundo em que alcançasse sua atmosfera. Projetar um veículo para essas condições é muito desafiador e estranho. Ele precisará da melhor tecnologia para suportar as pressões de esmagamento e temperaturas severas. Terá que ser grande e composto por muitas camadas internas. Como a atmosfera superior é ventosa, o automóvel deverá permanecer no solo o maior tempo possível. Os cientistas não sabem muito sobre a aparência da superfície, então o carro terá que estar preparado para se mover em terrenos sólidos, líquidos e qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que são poças. Ele precisará de braços mecânicos para manobrar pelo possível solo acidentado e de várias pernas, como uma centopeia. Os braços podem pegar coisas e retirá-las do caminho,
o corpo longo também pode se destacar e se dividir em cápsulas menores para uma fuga rápida. Do que, ainda não sabemos. Nenhum humano pode sair dele, mesmo que use equipamento de proteção. Robôs terão que ser implantados para testar como os corpos humanos podem suportar as condições. Júpiter tem condições mais severas do que Saturno, sendo a mancha vermelha a área mais perigosa do planeta. Ela é extremamente grande e tem tempestades semelhantes a furacões que acontecem há anos. O veículo se parecerá com o de Saturno, mas com serviço extra pesado. Os cientistas também não sabem o que está acontecendo na superfície, exceto pela pressão atmosférica esmagadora. O automóvel não poderá se mover na superfície se passar pela mancha vermelha. Então, terá que cavar no subsolo e se movimentar por baixo. Para isso, serão necessários uma enorme broca e mini-drones automatizados, além de veículos menores que podem ser implantados no principal para ajudar na escavação e pesquisa. Uma vez no solo, ele terá pernas que o ajudarão a rastejar e um nariz de broca gigante para cavar ainda mais. Muitas das partes do corpo também podem se dividir em cápsulas menores para atravessar certos terrenos, mas podem ser facilmente recolocadas. O lugar mais maluco onde podemos lançar um veículo é o Sol. Não há como imaginar isso, a não ser que seja um automatizado. Qualquer humano a bordo não chegará na metade da jornada. O lançamento terá que ser de Mercúrio, em uma instalação de proteção protegida das temperaturas adversas. O modelo terá que ser feito com os melhores recursos para suportar o calor e os gases extremos, e não irá durar mais do que alguns minutos quando estiver nas proximidades. Provavelmente se parecerá com um satélite e flutuará para fazer algumas filmagens para estudarmos. Provavelmente custará trilhões de dólares, mas os resultados valerão a pena, não?